Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e na aula de hoje nós vamos, antes de dar continuidade ao estudo da geometria espacial, nós vamos revisar as áreas das figuras planas, dos polígonos e do círculo. Atenção pessoal, como vocês podem ver aqui nós temos um retângulo, né? Vamos considerar este polígono aqui um retângulo, um ângulozinho reto, os quatro ângulos retos. E vocês lembram que a gente costuma chamar este lado aqui de B e esse também de B, porque tem a mesma medida. Aqui a gente costuma chamar de H e aqui de H, não é isso? Base e altura. E a área do retângulo é o produto da base vezes a altura. Atenção, pessoal, o importante é entendermos que em um retângulo a sua área será o produto de dois lados adjacentes, né? Eu poderia chamar isso aqui de A e esse outro lado de B, não teria problema. Aqui nós temos na sequência um quadrado, né? O quadrado, considerando aqui os quatro lados iguais, eu vou chamar esse lado de A, normalmente a gente chama de L, mas como lá nas figuras planas a gente costuma chamar esses segmentos de reta de aresta, eu estou chamando aqui o lado de A, tá certo? Se o lado de um quadrado vale a sua área vai valer A vezes a mesma fórmula para o retângulo, sendo que aqui as medidas são iguais, que dá A ao quadrado, né, pessoal? Aqui nós temos um triângulo. Se chamarmos os lados aqui de M, N e P, e aqui eu vou chamar a altura de H, né? Chamar aqui de B só para manter o costume que a gente tem de chamar esse lado aqui de base. E essa aqui é a altura relativa a essa base. Nós sabemos que a área do triângulo, se eu conheço um dos seus lados e a altura relativa a esse lado, no caso eu chamo esse lado aqui de base e a altura relativa a essa base, a área vai ser base vezes altura sobre 2. Veja que neste cálculo da área, usando esta fórmula mais conhecida, nós não usamos os outros dois lados. A gente precisa conhecer um lado, que a gente chama de base, e a altura relativa a esse lado, ok? No círculo, nós temos que conhecer naturalmente a medida do raio R. Atenção. Vamos dizer que bem aqui está o centro. Rapaz. Desculpem, pessoal. Houve fiz algo aqui sem querer, mas vamos voltar aqui. Atenção, ó. Recapitulando aqui, nós vimos que a área do retângulo é base vezes a altura. Do quadrado, se chamarmos aqui de A e aqui de A, a área vai ser A vezes A, que é A ao quadrado. Do triângulo, se chamarmos aqui de base, aqui a altura relativa a essa base vai ser base vezes a altura dividido por 2. E do círculo, nós temos que ter aqui o raio R, e a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Temos outros polígonos, como o trapézio. Vamos relembrar que a área do trapézio, considerando aqui a base maior, aqui a base menor, a distância entre essas bases de altura, sua área será a soma das bases dividido por 2 e multiplicado pela altura, a base média vezes a altura. Até coloquei aqui um exemplo para a gente relembrar, ó, pessoal. Aqui a base maior é o 15, é o Azinho, né? A base menor, atenção, ó. A base maior aqui é representada pelo 15, a base menor pelo 5 e a altura por 8. Então, quem seria a área deste trapézio? Você vai fazer o seguinte, você soma as bases, 15 mais 5, vezes a altura dividido por 2. 15 mais 5, 20. 20 vezes 8, ó, 20 vezes 8 sobre 2. Logo, a área será, ó, 20 vezes 8, 160, dividido por 2. Nós temos aqui a área com 80 metros quadrados. Ok, pessoal? Por quê? Porque as medidas estão em metros. Se as medidas estão em metros, a área fica em metros quadrados. Chato quando acontece isso, pessoal. Atenção! Então, eis aqui a área deste trapézio. Ok, pessoal?
Mas a única forma de calcular a área do triângulo não é usando a famosa fórmula base vezes a altura dividido por 2. Pessoal, se um triângulo for um triângulo retângulo, olha que interessante. Aqui nós temos a hipotenusa, e aqui nós temos os catetos. Vou chamar de cateto 1 e cateto 2. Vocês lembram que o lado maior do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa e os lados menores são chamados de catetos. Pessoal, em qualquer triângulo retângulo, como os catetos formam entre si um ângulo de 90 graus, eles podem ser considerados, um ser considerado a base e o outro a altura do triângulo retângulo, independente dele estar nessa posição. Esse lado aqui ser o de baixo. Então, em qualquer triângulo retângulo, a área pode ser calculada como cateto 1 vezes o cateto 2 dividido por 2, porque esses catetos podem ser considerados base e altura, em qualquer ordem. Por exemplo, se tivermos aqui, né, vamos tomar aqui um exemplo, pessoal. Se tivermos um triângulo assim, ó. Atenção, esse ângulo aqui é reto, certo? Esse ângulo é reto. Se aqui mede 6, aqui mede 8 e aqui mede 10. Vamos dizer que essas medidas estejam todas em centímetros. Quem seria a área deste triângulo, pessoal? Atenção, a área deste triângulo, os dois lados menores são os catetos, então a área vai ser 6 vezes 8 dividido por 2, que dá 48 por 2. Nesse caso, temos 24 centímetros quadrados. Vocês estão entendendo, pessoal? A área do retângulo, ou melhor, a área do triângulo retângulo é sempre o semiproduto dos catetos, ok? Ainda é possível calcular a área do triângulo sem conhecer nenhuma das alturas a partir das medidas dos lados. Atenção, pessoal, podemos calcular a área de um triângulo conhecendo apenas as medidas dos seus lados, independente desse triângulo ser um triângulo retângulo, ser um triângulo equilátero ou ser um triângulo isósceles. Um grande matemático por nome de Herão chegou a esta fórmula, provou que é possível sim calcular a área do triângulo a partir das medidas dos seus lados. Como é que a gente procede? Supondo que as 3 medidas dos lados de um triângulo sejam A, B e C, e eu não saiba se esse triângulo é um triângulo retângulo, tá certo? A gente soma os 3 lados, divide por 2, a soma dos 3 lados é chamada de perímetro, e aí a gente vai tomar o semiperímetro. Semi, vocês sabem que significa metade, ou seja, a gente soma os 3 lados e divide por 2, aí nós temos o semiperímetro. A gente então calcula a área do seguinte modo, é a raiz quadrada deste semiperímetro multiplicado por ele, subtraído de cada um dos lados. Vamos tomar aqui um exemplo. Suponha que nós temos um triângulo cujos lados medem 3, 4 e 5 centímetros. Esse triângulo é um triângulo retângulo, mas vamos supor que a gente não sabe que ele é um triângulo retângulo. A gente quer calcular a área usando a fórmula de Herón. Então, como é que a gente vai usar essa fórmula? Primeiro, a gente calcula o pezinho. O pezinho vai ser 3 mais 4 mais 5 sobre 2. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, o semiperímetro vale 6. A área vai ser a raiz quadrada de... Aí você pega esse 6 e multiplica por ele, diminuindo de cada um dos lados. 6 menos 5, 6 menos 4 e 6 menos 3. A raiz quadrada daqui é exatamente a área deste triângulo, que vai dar raiz de, repete o 6, 6 menos 5, 1, 6 menos 4, 2, 6 menos 3, 3. Fazendo todo esse produto, 6 vezes 2, 12 vezes 3, 36, raiz quadrada de 36, aqui pessoal, 1 é elemento neutro, né? Então 6 vezes 1, 6, vezes 2, 12, vezes 3, 3, 36, raiz quadrada de 36, 6, as medidas estão em centímetros, 6 centímetros quadrados. Vocês me entenderam, pessoal? A fórmula de Herón, relembraram ou passaram a conhecer, se alguém não conhecia? Tem os 3 lados do triângulo, recapitulando, você soma os 3 e divide por 2. Chama isso de pezinho, que é o semiperímetro.
pega o pezinho que é o semiperímetro e multiplica por ele subtraído de cada um dos lados. Feito este produto, tira a raiz quadrada e aí teremos a área do triângulo apenas pelos seus lados, sem ter necessidade de conhecer a altura. Beleza, pessoal? Se tivermos um triângulo equilátero, ou seja, se os três lados forem iguais, se eu tiver aqui, ó, A e a gente pode calcular a área desse triângulo equilátero do seguinte modo, ó. Utilizando o teorema de Pitágoras, a gente prova que essa altura, a altura de qualquer triângulo equilátero, vale o lado que eu estou batizando de A, vezes raiz de 3, dividido por 2. Ok? Isso a gente prova utilizando o teorema de Pitágoras. A altura de qualquer triângulo equilátero, os três lados iguais, vale o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Aplicando a fórmula mais conhecida, quem seria nossa área? Base, que eu chamei de A, vezes a altura, base vezes a altura, dividido por 2. Tá certo? Não é isso a fórmula mais conhecida do triângulo? Base vezes a altura, dividido por 2. Ora, eu vou dizer então que é A sobre 2 vezes a altura. Separei aqui o A sobre 2, ó, vezes a altura. Mas quem é a nossa altura do triângulo equilátero? Vale A, que é o lado, vezes raiz de 3 sobre 2. Isso implica que a área do triângulo equilátero vale, ó, atenção, A vezes A ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 2, 4. Atenção, pessoal, para qualquer triângulo equilátero, de lado A, se o lado vale A, se o lado é igual a A, eu estou usando A, é comum na geometria plana a gente usar o L de lado. Mas como a gente vai trabalhar mais com figuras espaciais, e esses segmentos de reta a gente costuma chamar de aresta, eu já estou usando A de aresta. Então lembrem-se, a área de qualquer triângulo equilátero vale aresta ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. E daqui a gente chega também a essa conclusão, que é muito comum aparecer na geometria espacial, os hexágonos regulares. Atenção, pessoal, se nós temos um hexágono ou hexágono, e ele é regular, ele tem os 6 lados iguais, eu posso dividi-lo, ó, esse ângulo é de 60 graus, esse aqui também é de 60, e esse também é de 60. Então, eu posso dividi-lo em 6 triângulos. E esses 6 triângulos serão 6 triângulos equiláteros, sendo que todos, chamando aqui o lado de A, os lados desses 6 triângulos, todos medirão A. Ora, nós acabamos de ver que a área de um triângulo equilátero vale aresta ao quadrado, ou lado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Como o hexágono pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, em 6, a área do hexágono, pessoal, essa fórmula é a área do hexágono regular, tem que ter todos os lados iguais. Vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero. Ora, aqui eu posso dividir em cima e embaixo por 2, e aí a gente chega nessa fórmula prontinha para calcular a área do hexágono regular. 6 dividido por 2, 3, vai ficar 3 vezes lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4 dividido por 2, 2, pessoal. Então, esta área, esta fórmula nos permite calcular a área do hexágono regular, onde A vale o lado dele, que na figura espacial a gente chama de aresta, não é isso, pessoal? Os segmentos de reta numa figura espacial a gente chama de aresta, são as arestas, não é isso? Nós temos arestas, vértices e faces, ok? Então, estas são as principais fórmulas que nós utilizaremos no cálculo das áreas e nos auxiliarão no estudo dos poliedros, beleza? Vamos ficando por aqui com essa videoaula. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima.